Assinale o segmento textual abaixo que deve ser incluído entre os textos normativos. Então vamos lembrar aqui, né? Vamos observar aqui o que são os termos normativos. A gente então, na aula de tipologia textual, a gente comentou que a gente tem o texto instrucional, né? O texto instrucional, ele também vai se dividir em um texto injuntivo, que a banca gosta bastante de cobrar, e o texto normativo. Qual é a diferença de um para o outro? Eles são textos instrucionais. Qual é a diferença de um para o outro? Bom, primeira coisa, vamos observar aqui a semelhança, né? Então, ele é um texto, é um tipo de texto, que a banca gosta de chamar de gênero, tá? Mas ele é um tipo de texto que tem como função predominante, a função de linguagem predominante, a função conativa, a função apelativa, que é a fala direta com o interlocutor, beleza? E aí nós temos a postura. Nós temos uma postura do texto injuntivo, que é um aconselhamento, é um direcionamento, é um pedido, ok? Já no texto normativo, é uma obrigação. Isto é, se você, num texto injuntivo, como uma receita, por exemplo, de bolo, se você não seguir exatamente da forma como foi colocado ali, aquilo é uma orientação. Então você não vai ter nenhum problema se você, de repente, não seguir. O que pode acontecer, de repente, o bolo não ficar tão bom assim. Já o texto normativo, há uma determinação. Se você não cumprir aquilo, você pode ter uma consequência grave, alguma situação difícil, você vai ser punido por isso, ok? Então isso é o texto normativo, então é uma determinação, tá legal? E se você não cumprir aquilo, você terá ali os efeitos, né, sobre isso, ok? Show de bola, pode ser punido, alguma coisa assim. Tá legal, então vamos aqui observar este tipo textual que a banca chama de gênero textual. Assinale o segmento textual abaixo que deve ser incluído entre os textos normativos. Vejamos, gastos públicos podem significar investimentos e não desperdício. Então veja aqui que nós temos uma declaração. Isso é um texto dissertativo, né? E aí você vai conseguir perceber aqui o chamado modalizador. Aliás, são dois. A gente tem uma locução verbal modal que transmite ideia de possibilidade, então é uma apreciação do autor. Olha, os gastos públicos, na minha visão, eles podem significar investimentos e não desperdício. Então esse e não desperdício aqui também é um comentário do autor, é um posicionamento, melhor dizendo, é um posicionamento do autor. Então a gente consegue perceber que a alternativa A é um texto dissertativo argumentativo, tá legal? Então a gente tira, não é normativo. Alternativa B, todos os militares estão obrigados a respeitar os superiores. Todos os militares estão obrigados a respeitar os superiores. Olha, se não respeitar, o que vai acontecer? Vai ser punido. Opa, texto normativo. Gostei. Eu sou militar, todos os militares estão obrigados a respeitar o superior. Então, se eu não cumprir isso, né, se eu não respeitar o superior, eu posso ser punido. Olha, então, esse é um texto normativo. Posso entendê-lo como normativo? Posso sim. Então, vamos lá, vamos à frente. Os caminhões foram amontoando-se na estrada até fecharem completamente o trânsito. Veja, os caminhões, eles foram amontoando-se até fecharem completamente o trânsito. Eu tenho uma sequência temporal aí. Isso é um texto tipo trecho de texto narrativo, ok? Já que eu tenho uma sequência temporal aí, então a gente sabe que não cabe. Todos estavam preocupados diante da ação policial, que costumava ser forte e rápida. Veja, a gente tem uma incidência grande aí de nomes, de caracterizadores. Olha só, preocupados, não é? Forte, rápida. Estavam preocupados porque estavam diante da ação policial, não é? Olha só o verbo no pretérito imperfeito do indicativo, estavam, costumava. Então a gente consegue imaginar esse cenário, concorda comigo? Isso é típico do texto descritivo, tá? Então a gente também vai eliminar aqui. Show de bola, hein? Alternativa E, as ordens judiciais devem ser obedecidas. Eita, já estava achando lá que a alternativa B de bola era correta. E aí eu tenho mais um texto normativo que a alternativa E. Também texto normativo, olha aí. Todos os militares estão obrigados a respeitar os superiores. Isso é um texto normativo. As ordens judiciais devem ser obedecidas. Também é texto normativo, terror? Sim. Mas vamos aqui observar o seguinte, a gente tem que ter uma alternativa correta. Ambos transmitem a ideia de obrigação, correto? Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe sutil que a banca coloca aqui para a gente. Que é o seguinte,
vamos a um contexto, tá legal? O contexto primeiro, quando eu li ali a alternativa B, foi de que eu sou militar, é como se eu estivesse de repente numa formatura militar ou numa cerimônia militar, e de repente alguém foi desrespeitado, aí o coronel, o comandante lá e tal, o general, chegou lá e falou o seguinte: olha, todos os militares estão obrigados a respeitar os superiores. Isto é, se não respeitar, vai ser punido, vai ser preso, vai ser detido, ok? Naquele contexto, esse texto é normativo ou não é? Oh, lógico que é. Lógico que é um texto normativo. Concorda comigo? Então sim. Mas vamos lá. Eu posso, de repente, ser um advogado, e aí o advogado, ele está ali conversando com o seu cliente, tá? E o seu cliente, ele teve uma situação lá, que ele estava contando sobre uma situação lá com um militar, que o militar chamou a atenção do outro, ou desrespeitou o outro e tal, e aí o advogado, falando com essa terceira pessoa, falando: olha, os militares, eles devem obediência aos superiores. Então veja, ele não está determinando que deva fazer tal coisa, mas ele está declarando, afirmando o que deve acontecer. Concorda comigo? Ah, rapaz, então ele fez aqui, olha, ele mostrou pra gente o que acontece. Olha, que os militares, cara, é o seguinte, os militares são obrigados a respeitar os superiores. Então o que ele fez lá foi errado e tudo mais. E então significa que aqui eu posso entender, no contexto do militarismo, eu posso entender como um texto normativo? Sim. Fora do contexto do militar, alguém pode declarar isso sobre alguma coisa? Sim. Beleza. Agora venha para a alternativa E. Então a alternativa B a gente viu. Cabe normativo? Cabe. Mas também pode não ser normativo? Sim, pode não ser normativo. Correto? Beleza. Agora vamos à alternativa E. As ordens judiciais devem ser obedecidas. Cara, ordens judiciais. Alguém sai desse contexto? Cara, não tem jeito. Ordem judicial é para todo mundo. Concorda comigo? Então, neste caso, entre a alternativa B de bola, que você pode excluir, e a alternativa E é a que a gente tem que marcar. Show de bola? Não se exclui a possibilidade da alternativa B de bola ser um texto normativo, mas eu teria que fechar um pouco mais o contexto para ser somente normativo. Cabe uma declaração, uma pura e simples declaração.